dúvida. Então, turma, aula gravando. Então, quando a gente fala de toxicologia de alimentos, de certo modo, nós estamos nos referindo, né, a fatores que levam à intoxicação, né, o indivíduo ele fica intoxicado, ele tem uma toxicidade oriundo de produtos de alimentos. Por isso que está relacionado aí, chamado toxicologia de alimentos, tá? E é importante nós compreendermos que quando nós falamos aí o conceito de toxicologia de alimentos, nós nos referimos ao quê? É o estudo de substâncias tóxicas presentes em alimentos, seja elas de origem natural ou sintéticas, inerentes ou adicionadas ao alimento. Então, nós temos aqui alguns aspectos importantes. Primeiro, que a toxicologia de alimentos ela está associada a estudar substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas elas vão estar presentes no alimento. E aí nós temos dois fatores principais aqui. Esse presente no alimento pode estar associado ao quê? A algo que é do alimento, que o alimento produz, ou algo que é adicionado ao alimento, como, por exemplo, os agrotóxicos, tá? E, de certo modo, é importante nós compreendermos que essas substâncias, elas podem ser tanto de origem natural quanto sintética. Então, quando nós falamos assim, inerente ao alimento, logo é uma substância natural. Quando nós falamos substância adicionada ao alimento, geralmente é uma substância sintética. Então, a toxicologia de alimentos, de certo modo, ela estuda as substâncias tóxicas presentes nos alimentos, que podem ser adicionadas ou inerentes ao alimento. E, além disso, pode ser tanto natural quanto sintética. E qual é o objetivo, né? Quais são as metas de se estudar, por exemplo, a toxicologia de alimentos, né? Primeiro ponto é o conhecimento das substâncias tóxicas presentes nos alimentos. Turma, inclusive tem determinados alimentos que nós somos cientes que vai ter substâncias tóxicas. Por que eu sou ciente que determinados alimentos têm substâncias tóxicas? Porque aquelas substâncias são inerentes ao alimento, ou seja, são natural do alimento. Aquele produto sempre vai produzir aquela substância. Um exemplo clássico, gente, é aquele peixe baiacu, né, um peixe japonês, que tem uma toxina. É inerente, tá, do peixe produzir a toxina. Então, de certo modo, eu sei que vai ter essa substância tóxica nesse peixe. Aliás, o peixe vai produzir a substância tóxica. Contudo, quando se tem um tratamento adequado, um corte adequado do peixe, essa toxina ela não vai ser encontrada na carne propriamente dita, tá? Outro objetivo, de certo modo, da toxicologia de alimentos, gente, é o estabelecimento das formas de evitar que esta seja ingerida a níveis que impõem risco à saúde. O primeiro ponto que nós temos que compreender aqui é o seguinte, quando se fala nessa meta, nesse objetivo, eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, que determinadas substâncias, elas podem estar presentes no alimento, mesmo ela sendo tóxica, ela pode estar presente no alimento, só que uma concentração muito baixa, que para ter toxicidade, vai ser bem mínima a possibilidade dessa toxicidade, tá? Então, quando a gente fala o estabelecimento de formas, evitar que essa seja ingerida a níveis que impõem risco à saúde, ou seja, evitar que faça o uso de substâncias em concentrações que possam levar a problemas à saúde. Lembrando que em aulas anteriores eu comentei para vocês, de certo modo, o seguinte, que as substâncias, por si só, elas são tóxicas, todas as substâncias são tóxicas. A questão que vai depender da exposição e da dose, tá? Então, eu posso ter uma substância que é considerada tóxica, mas em grande doses vai se tornar tóxica, tá? E aí, já que nós estamos falando da toxicologia de alimentos, é importante que nós compreendamos aqui, gente, o que seria o alimento, né? O alimento, gente, é uma mistura química complexa, constituída de substâncias nutritivas e não nutritivas, né? Então, misturas químicas complexas, constituídas de substâncias nutritivas e não nutritivas. Quando eu me refiro a misturas químicas, porque são várias substâncias que estão presentes ali no alimento. E tem substâncias, né, no alimento que são consideradas nutritivas, que no caso está relacionado a gente, nutritiva para a gente, para o ser humano, como também não nutritivas, tá? E aí, quando nós pensamos nas substâncias nutritivas, eu posso aqui dizer para vocês sobre os macronutrientes e sobre os micronutrientes. Quando nós falamos macronutrientes,
De certo modo, gente, eu estou me referindo à característica de moléculas grandes e que têm grande quantidade no alimento. E aí eu posso citar para vocês os lipídios, os carboidratos e as proteínas, tá? E os micronutrientes, que de certo modo ele tem em menor quantidade no alimento. Entre eles nós temos aí os minerais, como sódio, potássio, fosfato, magnésio, tá? Manganês, e vitaminas, né? Vitamina B, C, D, E, A, K. E aí, gente, de certo modo eu já sei que as substâncias nutritivas presentes no alimento vai ter um efeito benéfico no nosso organismo. O que nós temos que ficar preocupado quando se fala nessa mistura de substâncias químicas são com as substâncias não nutritivas, tá? Essas substâncias não nutritivas possivelmente as que vão estar associadas aí ao possível efeito tóxico, quando dependendo da substância presente no alimento. E aí, dentro das não nutritivas, nós temos 4 tipos de substâncias que pode estar nessa categoria. Aquelas que são naturalmente presentes nos alimentos, ou seja, é uma substância produzida pelo alimento. Nós temos aquelas que são adicionadas diretamente com propósito definido, se é da cor, sabor. Aqueles contaminantes que podem ser controláveis, tá? Eu que vou determinar a quantidade dessa substância ou não no alimento. E aqueles que são contaminantes inevitáveis, ou seja, não tem como não ter aquelas substâncias. E aí nós vamos falar individualmente de cada uma a partir de agora. Então, quando nós falamos nas substâncias não nutritivas presentes nos alimentos, dentro da categoria naturalmente presente nos alimentos, nós temos aí, né, as substâncias presentes nos compostos vegetais, né? Essas substâncias, elas têm valores nutricionais, tá? São vitais para o crescimento. Essas substâncias, elas não têm valores nutricionais. Quando eu falo valores nutricionais, a gente está associado a valor calórico mesmo, tá? Contudo, elas são vitais para o crescimento da planta produtora do alimento, ou seja, são substâncias que para a gente, ser humanos, não tem importância, mas para a planta tem uma importância primordial, que é para o seu desenvolvimento, tá? E dentre esses compostos naturalmente presentes nos alimentos, que são produzidos pela planta, né, pelo vegetal, nós podemos citar os glicosinolatos, tá? Os glicoalcaloides, os glicosídeos cianogênicos, todas esses, gente, são substâncias oriundas do metabolismo secundário da planta. Isso significa o quê? Que vai estar presente nas plantas que são produtoras dessas substâncias. Não tem como não ter, tá? Contudo, são altamente tóxicos. Inclusive, esses glicosinolatos, glicoalcaloides, glicosídeos cianogênicos são substâncias potencialmente perigosas para o coração. Pode levar à parada cardíaca. Dentre aquelas características ainda associadas a categorias não nutritivas, substâncias não nutritivas presentes no alimento, dentro da categoria adicionadas diretamente aos alimentos, nós podemos citar aqueles aditivos intencionais de alimentos, ou seja, aqueles que são adicionados com alguma intenção, tá? E os aditivos não reconhecidos como seguros, que são chamados aí de não Graham, tá? Ou não GRAS. Em relação aos aditivos intencionais de alimentos, essas são substâncias com funções tecnológicas específicas, adicionadas para melhorar características organolépticas ou aumentar a conservação dos alimentos. Então, quando eu falo aditivos intencionais de alimentos, são adicionados no alimento essas substâncias que podem ser tóxicas com alguma finalidade. Entre as principais finalidades, nós temos aí melhorar características organolépticas. O que seriam essas características organolépticas? Está associada a sabor, cor, tato, o cheiro, tá? Como também serve, gente, para aumentar a conservação dos alimentos, ou seja, aumentar a viabilidade aí por mais tempo desse alimento, sem ele estragar. Tem também, gente, os aditivos não reconhecidos como seguro, né? Que são os não GRAS ou GRAHAMs. São substâncias que são utilizadas nos alimentos
que deve ser controlada e permitida somente para tipos especiais de produtos, né? Como, por exemplo, a presença de nitritos em embutidos. Gente, se você pega carne enlatada, milho verde, aquela salsicha enlatada e vários outros alimentos que são embutidos, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar aí a presença de nitritos. O problema é que esses nitritos podem levar a situações neurológicas, tá? E olha o que está dizendo aqui, os não Grahams, gente, eles devem ser controlados, ou seja, ele é permitido em determinados alimentos, tá? Em apenas determinados alimentos, aqueles que possivelmente vai ter uma maior dificuldade de levar uma intoxicação, mas mesmo assim ainda estão presentes. Podemos citar aqui também, gente, os contaminantes controláveis. O que são esses contaminantes controláveis? São substâncias que são inseridas nos alimentos por algum fator, contudo, tem como eu ter o controle da quantidade a ser inseridas, tá? Contudo, gente, eles não são tolerados em nenhum nível nos alimentos. O correto é que não tenha esses produtos nos alimentos, como, por exemplo, hormônios promotores do crescimento, os praguicidas. Esses praguicidas são os agrotóxicos, fármacos e outros, tá? De certo modo, tem como se controlar a presença ou não desses alimentos, e o correto é que não tenha o uso desses alimentos, desses produtos nos alimentos, tá? Inclusive, turma, os alimentos que são isentos desses contaminantes controláveis, como hormônios, praguicida, fármacos, eles são chamados aí de produtos orgânicos. E por último, turma, nós temos aí os contaminantes inevitáveis, né? E aí, quando a gente fala nesses contaminantes inevitáveis, eu posso citar aqui para vocês as micotoxinas presentes em alimentos, tá? O que seriam essas micotoxinas presentes em alimentos? São substâncias tóxicas oriundo de um micro-organismo que pode levar à intoxicação. Apesar de estar falando assim, contaminantes inevitáveis, o que seria isso? Contaminantes inevitáveis são aqueles que não adianta, que dependendo do produto vai ter a presença dessas substâncias, tá? A questão é que a gente precisa de um limite máximo permitido. O que seria isso? Pode até ter a substância, mas ela tem que ter um limite que é permitido. Se tiver mais do que aquele limite, deve ser descartado, tá? É igualmente, turma, quando nós pensamos na nossa água. A nossa água, né, essa água encanada, de certo modo a gente acha, não tem coliformes fecais, mas tem uma quantidade que é permitida, tá? Não pode ter mais do que o limite máximo permitido. Por isso que, para os contaminantes inevitáveis, existe o que nós chamamos de limite máximo permitido. A gente vai estudar um pouco mais agora. E aí, turma, em relação, né, à característica aqui associado às fontes de agentes tóxicos associados a alimentos, esses agentes tóxicos, né, essas substâncias, elas podem vir da poluição industrial do ambiente, né, os alimentos, eles podem se contaminar a partir do meio ambiente, exemplo de substâncias que pode contaminar os alimentos, arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio, tá? Os alimentos, eles podem ser contaminados a partir de práticas de agricultura, ou seja, de cultivo, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, praguicidas, o uso de medicamentos veterinários, de uso veterinário nesses alimentos, né, principalmente em animais, frangos. Os alimentos, eles podem se contaminar a partir do processamento desses alimentos. Aí, quando a gente fala nesses processamentos desses alimentos, seria na conservação, na embalagem, no armazenamento, na conservação, como, por exemplo, o uso de nitrosamidas e benzopireno. E também tomar contaminação fúngica, né? Alguns alimentos podem ter a presença de fungo, principalmente aqueles que são cultivados mais na terra, tá? E aí, esses fungos, eles podem levar à produção de micotoxinas, tá? Nesse sentido, turma, se vocês observarem, né, nisso que eu já falei para vocês, nós temos alguns aspectos importantes a considerar. De certo modo, é quase que impossível os alimentos não terem produtos tóxicos inseridos a eles, tá? Nesse sentido, é importante que
tenham uma fiscalização adequada, para que essa fiscalização, de certo modo, possa, essa fiscalização, de certo modo, possa minimizar essa problemática e possa se cumprir pelo menos o limite máximo permitido desses alimentos. E entre esses órgãos fiscalizadores, nós podemos citar a Anvisa, tá? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também tem a Comissão do Codex Alimentares, que é da Organização Mundial de Saúde, que ajuda nesse estudo para saber esses limites máximos permitidos, substâncias novas que podem estar sendo causadoras de toxicidade e outros fatores. Nós temos a GECFA, que é o Comitê Aditivo Adjunto da Organização Mundial da Saúde, tá? Que é um comitê que tem uma especialidade em aditivos alimentares. Nós temos no Brasil o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que regulariza e autoriza a comercialização de alimentos. E nós temos a FDA nos Estados Unidos, que é o órgão que regulamenta o uso, a produção de alimentos e drogas. Gente, só vou beber aqui uma água, só um momento. E aí, turma, como comentei para vocês, de certo modo, existem vários medicamentos, né, aliás, vários alimentos, que nesses alimentos estão associados substâncias que são inevitáveis, né, e que, de certo modo, já que é inevitável, a gente tem que, pelo menos, tentar padronizar um limite máximo tolerado. Nesse sentido, nós temos aí o estudo do índice de toxicidade de alimentos, tá? Quando nós falamos desse índice de toxicidade de alimento, é um cálculo matemático, é uma fórmula que vai nos mostrar a quantidade de substâncias que é permitida ou quantidade de substâncias que podem ou não fazer uma toxicidade, levar uma toxicidade ao ser humano. Então, nós temos algumas siglas aqui, como, por exemplo, o LMP, que é limite máximo permitido, ou limite máximo tolerável, que pode ser também chamado de LMT, que geralmente é dado por parte por milhão ou miligrama por quilograma, tá? E nós temos a IDA, que é a ingestão diária aceitável, que geralmente está associada a miligrama por quilograma de peso corpóreo por dia, tá? Nesse sentido, nós temos aqui o NOAEL e o fator de segurança. O NOAEL é a maior dose onde não se observa efeito tóxico nos animais de experimentação, e o FS é o fator de segurança. Então, para eu saber a ingestão diária aceitável, né, ou seja, aquilo que eu posso ingerir por dia, que possivelmente não vai levar a um efeito tóxico, eu pego aí o NOAEL, que é a maior dose não observada do efeito tóxico nos animais de experimentação, dividido pelo fator de segurança, tá? Aí eu vou determinar a quantidade que pode ser ingerida por dia. Assim, eu trago para vocês, dentro da toxicologia de alimento, uma das partes que é mais preocupante, né? Uma das partes que é interessante a gente falar, que é sobre as micotoxinas em alimentos. De antemão, gente, as micotoxinas em alimentos estão associadas à presença de fungo, tá? Então, toda vez que tem uma micotoxina nos alimentos, consequentemente vai ter fungo, tá? Consequentemente tem fungo. Um ponto importante é que, geralmente, gente, esses fungos eles estão no ambiente ou no solo, tá? No ar ou no solo. Nós não damos importância para esses fungos, né? É tanto que, por exemplo, eu trago uma imagem para vocês de pão, né? É muito comum observar um pão fungado e pessoas somente tirar aquela parte que está o fungo,
né, o bolor, e comeu a outra parte do pão. Só que entenda, o fungo ele pode produzir toxina e essa toxina ser absorvida pela parte do alimento. E você pode até não ingerir o fungo, mas está ingerindo a toxina. Tá? Então, tem alimento fungado, não faz a ingestão. E o que seria, né, de certo modo, essas micotoxinas, ou quais são as importâncias dessas micotoxinas? Primeira coisa que nós temos que entender é que as micotoxinas em alimentos levam um impacto significativo na economia. Por que que leva esse impacto significativo na economia? Porque por dia, gente, são milhares de alimentos, toneladas de alimentos, que são perdidas pela contaminação com essas micotoxinas, tá? Apesar de eu estar falando para vocês que uma grande parte dos alimentos eles acabam sendo descartados, rejeitados, porque tem a presença dessas toxinas, infelizmente uma parcela da população acaba ingerindo esses alimentos que são rejeitados, que estão contaminados com essas toxinas, e acaba levando a adoecimento. Turma, principalmente agora, né, que nós estamos numa crise econômica aí, a inflação lá em cima, cada vez mais difícil de comprar alimentos, e determinada classe da população tendo que comer mesmo alimentos cada vez mais defeituosos, alimentos que têm uma qualidade mais baixa, e isso pode ter um risco maior de fazer o consumo de alimentos com toxinas. Nesse sentido, turma, é importante nós compreendermos que é necessário criar programas para micotoxina, ou seja, políticas de saúde pública, políticas que possam minimizar essas intoxicações, tá? Ou a presença desses alimentos aí, dessas toxinas nos alimentos. E, nesse sentido, quem são as pessoas que, quando ingerem esses alimentos contaminados com as toxinas, sentem as manifestações clínicas? Nós podemos citar aqui, gente, indivíduos que têm um estado nutricional mais debilitado, a idade pode influenciar, a duração da exposição e a quantidade de substâncias que são ingeridas, né? São fatores importantes aí. E a toxina, gente, ela pode levar tanto a intoxicações agudas ou crônicas, tá? Ou seja, quase que imediato o seu efeito, como também pode demorar anos para manifestar a sua intoxicação. Quais são as características gerais das micotoxinas? Tá? Então, quando nós pensamos nessas características gerais da micotoxina, nós podemos citar que são substâncias tóxicas, resultantes do metabolismo secundário dos fungos filamentosos, como o aspergilo. Então, é importante nós compreendermos o quê? Que é do metabolismo secundário, ou seja, o fungo ele vai produzir essa substância. E dependendo do ambiente em que se encontra o alimento, esses ambientes eles sempre vão ter esses fungos. Então, por isso que fala que é inevitável, porque vai ter a presença do fungo e, consequentemente, da micotoxina. O que nós temos que tentar é minimizar a quantidade dessa toxina nos alimentos. Essas micotoxinas, gente, elas são termoestáveis, tá? Ou seja, são estáveis à temperatura, tem baixo peso molecular, o que facilita aí o processo de absorção. Existe resistente a ações do sistema digestivo, ou seja, não são degradadas pelas enzimas digestivas. Tem uma instabilidade química, ou seja, dificuldade em fazer alteração química, o que é preocupante, porque tem uma diminuição, se diminui a possibilidade de favorecer aí a instabilidade química, ela sendo mais estável, ela participa menos de reações. E quais são as vias de exposição? Oral, dérmica e respiratória, né? Que é a pulmonar. Como eu falei para vocês anteriormente, gente, as condições para a produção das micotoxinas elas são importantes, né? Como é essa produção da micotoxina? Isso vai depender das linhagens fúngicas, até porque nem todos os fungos produzem essas micotoxinas. É importante também compreender que, dependendo do fungo, vai ter o tipo de micotoxina, e uma pode ser mais potente do que a outra. Dependendo da micotoxina, vai ter efeitos em determinados sistemas. A composição do alimento é muito importante também. Geralmente, essas micotoxinas elas estão presentes mais em grãos, tá? Em alimentos que são mais secos, que tem uma umidade mais baixa.
As práticas agronômicas também influenciam na produção dessas toxinas, na presença dos fungos. As condições de colheita, tratamento e armazenamento, tá? As condições climáticas, como umidade e temperatura também influencia, né? Isso para as condições climáticas para o fungo, né? Quanto mais umidade e temperatura é alta, mais desenvolvimento desses fungos. E aí eu mostro para vocês, turma, algumas substâncias, alimentos, quais são os fungos principais e as substâncias que são produzidas e os efeitos, né? Então, principais substratos, como amendoim, milho, pode ser encontrados fungos Aspergillus flavus e parasítico, que são produtores da aflotoxina B1. Essa é a micotoxina mais famosa que existe. Geralmente, essa micotoxina, a aflotoxina B1, ela pode levar a hepatotoxicidade, nefrotoxicidade e carcinogenicidade, tá? No trigo, aveia, cevada, milho e arroz pode ser encontrado o fungo Penicillium citrino, que leva à produção da micotoxina citrinina, que pode levar a efeitos nefrotóxicos, principalmente em suínos. Lembrando, né, turma, que nesse caso o prejuízo não é só em seres humanos, mas também em animais que fazem o uso desses produtos na sua refeição, na sua alimentação. Pode ter prejuízo para o produtor. Centeios e grãos em gerais, pode ser encontrado fungo Clavíceps púrpura, que pode levar à produção da micotoxina ergotamina, que pode levar a gangrena de extremidades ou convulsões. No milho, pode ser encontrado o fungo Fusarius venticilloides, que pode levar à produção da micotoxina fumomicinas, que pode levar a câncer de esôfago. Na cevada, café e vinho pode ser encontrado o Aspergillus ocracerus e o Aspergillus carbonarius, que pode levar à produção da toxina ocratoxina, que pode ser também hepatotóxica, nefrotóxica e carcinogênica. Em algumas frutas e sucos de frutas pode ser encontrado o fungo Penicillium expanso e Penicillium griseofovum, que pode levar a toxina patulina e pode levar a toxicidade vagamente estabelecida. Pode ser encontrado também os fungos Fusarium, Mitrocesse, Stachybotrys e Trichotécios no milho, cevada, aveia, trigo e centeio, que pode levar, de certo modo, à produção de várias micotoxinas, tais como os tricotecenos, como T2, nesolaniol, fusanona, X, nivalenol e dexovalenol, que pode levar, gente, hemorragia, vômitos e dermatites, tá? E pode ser encontrado também nos cereais o Fusarium graminerário, que pode levar a micotoxina chamada zeralenona, que pode ter efeitos como síndrome de masculinização e feminização em suínos, tá? Apesar de ter baixa toxicidade, mas pode ocorrer. E aí, a partir de agora, turma, nós podemos citar alguns tipos de micotoxinas, né? Daquelas que eu falei para vocês, essas três que estão marcadas, né? A aflotoxina B1, ocratoxina e zeralenona, eu vou estar falando para vocês aqui. Então, as aflotoxinas, tá? Elas são produzidas e se mantêm principalmente em temperatura de 27 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve estar superior a 80% para ajudar na produção dessas toxinas, principalmente pelo fungo. Só que a umidade do substrato deve ser 14%, ou seja, o substrato como milho, ele deve ser bem, amendoim, deve ser bem baixa a umidade. É muito comum encontrar essas aflatoxinas nos países tropicais e subtropicais. Os principais produtores dessas aflatoxinas são os fungos Aspergillus flavus e Aspergillus parasítico, tá? Esse Aspergillus flavus leva à produção principalmente das aflatoxina B e o Aspergillus parasítico também da B, mas também da G, tá? E quais são as aflatoxinas mais conhecidas aí? AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1 e AFM2. Lembrando que essas aflatoxinas elas vêm do metabolismo do fungo. E aí, eu trago para vocês aqui, gente, uma imagem que mostra basicamente as características dessas aflatoxinas. Primeira coisa que é importante nós compreendermos é que as aflatoxinas,
elas vão produzir, quando ela chega no fígado, através das reações metabólicas, né, através das reações hepáticas no fígado vai ocorrer aí a produção dos metabólitos tóxicos, tá? Então, a aflotoxina B1, por exemplo, ela pode ser metabolizada tanto no sistema enzimático microsomal, como também no sistema redutase citoplasmático. Se ela é metabolizada no sistema enzimático microsomal, pode ocorrer uma epoxidação, tá? E essa epoxidação pode levar à produção de radicais livres, que podem levar a carcinogênese, teratogênese e a mutagênese. Essa aflotoxina B1, ainda metabolizada pelo sistema enzimático microsomal, pode ter uma reação de hidratação, onde vai levar aí a formação de uma inibição enzimática e pode levar à diminuição da síntese proteica e imunossupressão, né, diminuição do sistema imunológico. Quando a AFB1 ela é metabolizada pelo sistema redutase citoplasmático, consequentemente, através de algumas características, pode produzir a aflotoxicol, né, que de certo modo aí é uma substância tóxica. Ainda no sistema enzimático microsomal, pode ter hidroxilação e alfa-desmetilação. Todas vão produzir aí radicais livres, radicais que são tóxicos. Quais são as manifestações, turma, de um paciente, né, que está intoxicado com as aflotoxinas? Ele pode ter hepatotoxicidade, pode levar ao câncer, supressão imunológica, né, queda do sistema imunológico, lesões dérmicas, nefrotoxicidade e neurotoxicidade, tá? Inclusive, turma, não sei se vocês já perceberam, mas é muito comum pessoas conversarem com a gente e do nada falar, apareceu umas feridas, apareceu uns caroços, apareceu umas manchas na pele. Gente, muitas vezes, um dos fatores que estão associados é a alergia. Um dos fatores associados à intoxicação por algum alimento, por alguma toxina, tá? Ou seja, tem que se investigar a causa. Turma, dentre essas aflotoxinas, também podemos destacar a M1, tá? A aflotoxina M1 produz a aflotoxina B1, é presente no leite. As suas concentrações, elas vão variar de raça do animal, dia e ordenha, né? A maneira que vai ser ordenhado. Principalmente a preocupação é onde se tem aquela ordenha ainda manual, tá? Que geralmente não se tem um cuidado tão adequado. A produção dessas aflatoxinas pode variar de período sazonal, né? Isso vai depender também da composição da pastagem. No verão, né, tem as pastagens e geralmente os índices são diminuídos, né? E aí, como são diminuídos, por causa no verão as pastagens são menores, consequentemente, pode favorecer aí a produção das aflatoxinas M1. As aflatoxinas M1, gente, são um biomarcador da aflatoxina B1. O que seria isso? Se tem aflatoxina M1, é porque vai ter a B1. Em relação às aflatoxinas no Brasil, eu trago para vocês, gente, na verdade são duas tabelas, tá? Aliás, é esta tabela, porque ela é dividida em 3 pontos. É possível observar que existe um limite máximo admitível de concentração de aflatoxina. O que seria isso? Que pode ter no alimento, tá? Só que uma concentração que ela é aceitável, ou seja, que o risco de intoxicação é mínimo, tá? E aí eu posso mostrar para vocês, por exemplo, leite fluido pode ter até 0,5 micrograma por litro, ou 0,5 ppm, parte por bilhão. Já no leite em pó, nós podemos ter até 5 microgramas quilograma, ou seja, 5 partes por bilhão. No milho, né, que milhos em grãos, inteiro, partido, amassado, moído, ou na farinhas ou sêmolas de milho, pode ter, gente, até 20 microgramas por quilograma. No amendoim, como com casca, descascado, cru ou tostado, pasta de amendoim ou manteiga de amendoim, pode ter até 20 microgramas quilograma, tá? E aí tem os exemplos de aflatoxinas principais que podem ser encontrados. Como foi citado para vocês, nós também temos aqui as toxinas que são mais comuns e importantes para a gente, como a ocratoxina, que pode ser produzida pelo aspergilo ou penicílio, tá? Tem a estrutura similar ao da fenilalanina,
tá? Que é um aminoácido, então essa ocratoxina acaba influenciando nesse processo por ser semelhante, acaba levando à inibição de proteínas, então a pessoa tem uma diminuição da formação de proteínas que são essenciais para o organismo, tem lesão nas membranas, porque tem peroxidação de lipídicos, então a pessoa tem um processo inflamatório. Em animais, já foi observado que a ocratoxina é carcinogênica, nefrotóxica e imunotóxica. Em seres humanos, é nefrotóxica e tem uma vida, gente, meia vida de 35 dias, ou seja, é muito tempo para a substância ficar no organismo. Os principais contaminantes são cereais e seus derivados, e é permitido até 100 nanogramas por quilograma, ou seja, gente, é bem baixo, tá? Nanograma. Nós temos aqui, turma, a zearalenona, também, que é uma micotoxina, que é produzida aí pelo fungo fusário, tá? É encontrada em cereais, principalmente milhos. A zearalenona é um competidor específico do estradiol nas células brancas. O que significa isso? Que impede a ação aí do estradiol, tá? Contudo, acaba favorecendo um efeito estrogênico, tá? Porque apesar de impedir o efeito do estradiol, mas ele se comporta como estradiol, aí leva inflamação do útero, prolapso anal, atrofia e infertilidades em homens. Nesse sentido, gente, mostrando para vocês a importância que são essas micotoxinas, nós temos que ter medidas preventivas, tá? Para minimizar a quantidade dessas toxinas no organismo. Essas medidas preventivas devem ser tomadas em todo o estágio de plantio, que envolve desde a colheita, transporte, estocagem e processamento do produto final, porque lembra, o fungo é inerente desse meio. Então, se eu tenho uma colheita, um transporte, uma estocagem, processamento adequado, eu tenho uma diminuição da presença desse fungo e não ativação dele ou produção dessas toxinas. E por último, turma, eu posso aí citar algumas medidas de prevenções da produção ou a presença de micotoxina, como, por exemplo, a adoção de práticas agrícolas corretas, como equipamento de colheita ajustado para operar adequadamente, produzindo menor dano mecânico, coletar imediatamente o produto ao atingir a maturidade, secar o produto até nível seguro de umidade, tão logo quando seja possível. Sementes olaginosas e grão deverão ser limpos para remover matérias orgânicas e sementes danificadas, e áreas de armazenamento deverão ser limpas e livres de insetos e roedores, protegidos das influências climáticas. Favorecer a destoxicidade, quando possível, de alimentos e rações contaminadas, e o controle dos alimentos e rações em relação a contaminações por micotoxina de maior destaque. Tá? Ou seja, qual é aquela toxina que é mais comum naqueles alimentos e se é mais propícia a ter aquela toxina. Então, tomar essas medidas preventivas que vai minimizar essas intoxicações por alimentos.